Deixa eu voltar aqui, meninos, rapidinho eu volto com vocês. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa aqui e pedir para o Edu deixar ao vivo. A gente está a qualquer momento agora, 5 horas e 34 minutos. A gente ainda aguarda a chegada de Fernando Haddad e do time da economia. Olha aí, tem gente entrando, chegando ali ao fundo. É ele, olha, Fernando Nakagawa, isso aqui é timing, hein? Fernando Haddad e Alexandre da Silveira, o ministro de Minas e Energia. Vamos ouvir direto, porque ele já chegou falando, os dois e só ali, hein? Os dois ministros, Fernando Haddad e Alexandre da Silveira. Vamos direto ouvir, cortou o cabelo, o ministro da Fazenda. Do presidente da República a respeito do prazo de desoneração de combustíveis que terminava dia 31 de dezembro de 2022 e foi estendido até 28 de fevereiro de 2023. Então é sobre isso que nós estamos tratando. Eu queria situar vocês primeiro em relação ao que interessa dizer ao país. Nós estamos desde o começo do ano, na verdade desde antes da posse, nós estamos com um objetivo claro, que é basicamente recompor o orçamento público do ponto de vista do dispêndio, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista das receitas. A PEC da transição foi aprovada justamente para garantir os compromissos firmados no ano passado em relação ao salário mínimo reajustado acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda, começando com a desoneração do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, a questão da liberação do Bolsa Família, sobretudo garantindo para cada criança brasileira R$150 por mês de adicional em relação ao programa anterior, a questão da retomada das obras paradas, da reativação do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular. Isso foi contemplado, inclusive com a ajuda do então senador Alexandre Silveira, que foi o relator da PEC da transição no Senado Federal. Todos esses dispêndios foram recompostos na PEC da transição. E a partir do dia 1º de janeiro, nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas. Por favor. Recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia, e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, né, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões, e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo.
Então, agora eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou, com base em todas as informações que ele recebeu ao longo da última semana, para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje, porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool, né? E do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje, então nós esperamos para anunciar. Vocês estavam aqui há 2 dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então, era melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março, e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou, então, a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também, no noticiário dessa semana e da semana passada, uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar, por relatório de especialistas na área, que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar, né? O ministro Alexandre, junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram à Petrobras, né, em busca dessas informações, e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da República, para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo, caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. Tá certo? O que faz todo o sentido, né? Até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a emenda constitucional 123, ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando da reoneração, deveria respeitar os preços, as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021. Tá certo? Então, na época... Perdão, 22. Na época, o PIS/COFINS da gasolina era 69 centavos e o PIS/COFINS do etanol era 24 centavos. Portanto, a diferença era de 45 centavos. O que a emenda constitucional pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando da reoneração, esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento.
a reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, né? Que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há, o diesel está desonerado até o final do ano. Dito isso, cabe-me informar o seguinte: nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. Única e exclusivamente, esperou-se até a 1/10 hora e às vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo. Essa reoneração prevê, desde o dia 12 de janeiro, né, para cumprir as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais. E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do Produto Interno Bruto. Aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem. Esse é o objetivo. E para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos 4 meses, mais os 24 centavos, menos os 2 centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos 4 meses, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru. 4 meses. Para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de 4 meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando da aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. É isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional. Mas a MP só prevê 4 meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento dos compromissos assumidos por mim e pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023, com vistas a concluir o ano com um déficit inferior a 1% e com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovada até o final do ano, para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive, porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, estão produzindo efeitos perversos sobre a economia, existe um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista
previsto nas atas do Banco Central. Então, nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo. Relembro cada um deles que já foram anunciados. Reajuste do salário mínimo acima da inflação, depois de 7 anos. Reajuste da tabela do imposto de renda, depois de 7 anos. Isenção esse ano de quem ganha até 2 salários mínimos de imposto de renda, né? Recomposição da merenda escolar, Minha Casa Minha Vida, tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Se vocês pegarem a trajetória, a série histórica do dispêndio da União em relação ao Produto Interno Bruto, vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao Produto Interno Bruto. Nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica, com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer. Porque a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país. A economia está há 10 anos estagnada. E teve um suspiro o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi, né, utilizado no processo eleitoral. E nos legou uma taxa de juros de 13,75 por ano. Então, isso é insustentável. Então, o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Termino para passar a palavra para o ministro Alexandre, dizendo que essa solução ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos favorecendo o consumo de um combustível não fóssil, portanto, um combustível muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, oneração está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam, né? Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro, né, do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. Eu vou passar a palavra para o ministro Alexandre e aí vocês, se tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, fiquem à vontade e vamos abrir para algumas perguntas depois da fala dele. Ministro. Na verdade, o ministro Haddad... Gente, vai falar o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, que vocês, obviamente, vão acompanhar no Arena CNN que chega aqui, mas vem para cá, Fernando Nakagawa, eu trouxe a informação, pautamos o mercado, a gente fez um trabalho de parceria, apesar do Nakagawa não ter me dado a devida atenção para priorizar buscar almoço. Ele me alertou, ele falou, essa notícia que você tem é importante. A análise dele estava mais do que correta, nós demos o furo aqui, o mercado reagiu na hora e está confirmado. A Haddad confirma o imposto de exportação por 4 meses, aqui adiantado pelo CNN 360. Naka, que tal o pacote apresentado pelo ministro? Todo o roteiro que a gente
gente apresentou, ele cumpriu. Falou que foi eleitoreiro, que foi o Bolsonaro usou os impostos para tentar ganhar a eleição, que está tentando recompor o caixa na Kagawa, mas no fim a medida vem 47 centavos de alta na gasolina, 2 no etanol e o imposto de exportação do óleo cru, do petróleo cru in natura, por pelo menos 4 meses. O que a Haddad está fazendo, Dani, eu diria que é o olhar para a última linha da planilha de Excel. Mostrar que vai conseguir recompor a arrecadação de impostos em 28 bilhões de reais, como prometido, usando esse novo mecanismo do imposto sobre as exportações de petróleo. Um mecanismo bastante controverso, usado em países como a Argentina, por exemplo. A Rússia usa um instrumento muito parecido com esse. E a reação do mercado financeiro foi imediata. O dólar está subindo 0,80% agora, bem perto da máxima do dia, R$ 5,24. A primeira reação do mercado financeiro é negativa. A Bolsa está caindo 0,5%, estava praticamente estável antes do início dessa fala. E muito interessante observar, Dani, como o Fernando Haddad joga a responsabilidade, a batata quente da queda do juro no colo do Banco Central. Diz que eles estão tomando as medidas exatamente como indicado na ata do Banco Central. Está dito, segundo Haddad, isso tudo é condição para o início da queda do juro no Brasil. E no finalzinho, ele faz até dá uma espetada até na presidente do Partido dos Trabalhadores, na ala política do governo, quando diz que todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Então, Haddad entrega 28 bilhões em arrecadação, joga a responsabilidade para a queda do juro para o Banco Central e ainda responde a Gleisi Hoffmann, dizendo que tudo que prometeram na campanha será cumprido. Você que acompanhou o CNN 360 teve em primeira mão o mais polêmico dos pontos anunciados pelo ministro. O detalhamento também nós trouxemos aqui para você com a Cuidade, como é a nossa marca.